Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos então a mais uma videoaula de história. Hoje nós vamos falar, sobre as experiências autoritárias na América Latina, alguns governos ditatoriais, a ditadura de alguns países da América Latina, como é que se desenvolveu, quais foram as características, enfim. Então é importante a gente entender que nesse momento o contexto do mundo, é a Guerra Fria. Isso muda tudo e faz toda a diferença que a gente entenda, que esse período é um período de enfrentamento, entre os Estados Unidos e a União Soviética, por áreas de influência e ideologia no mundo. Então, tá aí o mundo dividido entre o capitalismo, e dos Estados Unidos e o socialismo da União Soviética. E aí, conforme a Guerra Fria ela vai alcançando seus momentos mais tensos, o governo dos Estados Unidos ele começa a incentivar, alguns movimentos em toda a América Latina para enfrentar o comunismo, para enfrentar esse movimento comunista. Isso acabou gerando uma série de regimes ditatoriais. Então, o que isso quer dizer? Que os Estados Unidos ele acabou apoiando, alguns países para que eles fossem contra a qualquer movimento, comunista e revolucionário. Eles tentavam mesmo reprimir esses grupos. Esse movimento, ficou ainda maior depois que Cuba se declarou socialista em 1961. E aí, os Estados Unidos eles tinham muito receio de que outros países como Cuba seguissem essa mesma linha na América Latina. Então, em todos os países da América Latina envolvida nesse processo, houve uma luta armada, e repressão, ou seja, houve resistência de grupos armados para enfrentar essas ditaduras, essas ditaduras e essas repressões. Então, vamos ver agora como foi o processo de alguns desses países. Um dos primeiros países que teve a ditadura na América Latina foi o Paraguai. O que aconteceu? Um general chamado Alfredo, ficou no poder todo esse tempo. Então, a ditadura paraguaia ela tem um forte elemento personalista, porque foram muitos anos da mesma pessoa no governo. Ou seja, o mesmo general ele ficou no poder por anos, controlando toda essa vida política no país e fazendo controle também das repressões dos grupos de oposição. Além disso, essa é uma ditadura que tinha várias denúncias de corrupção, de abuso de poder do general e de seus aliados. Alguns anos depois, mais tarde, veio a Revolução do Uruguai. Foi em 1973, também iniciou um período de ditadura militar. No Uruguai, o presidente civil Juan Maria, por meio de uma declaração, dissolveu o Congresso com o apoio dos Estados Unidos, e a ditadura militar do Uruguai teve a marca de uma guerrilha conhecida por Tupamaros, que foi violentamente eliminada com muita violência, como eu disse, pelos agentes da repressão do Uruguai. Muitos foram presos, outros foram mortos, e o governo do Uruguai utilizou todo o mecanismo de política e espionagem para perseguir e acabar com essa guerrilha. Como a ditadura no Uruguai terminou? Depois de alguns anos no poder, o governo decidiu fazer um plebiscito, uma consulta popular para ver se o povo uruguaio queria a continuação daquele governo. Obviamente, o governo ele realizou esse plebiscito porque tinha certeza que iria ganhar, Então, no entanto, o resultado do plebiscito faz a garantia de uma nova Constituição e o fim da ditadura no país. Lógico que eles perderam, o povo, no plebiscito, que é uma votação popular, não quiseram a continuação desse governo ditador. E aí também no início dos anos 70, um outro país entrou também numa ditadura, foi o Chile.
Foi uma das ditaduras mais violentas da América Latina. Ocorreu entre 1973 e 1990. E aí, né, esse golpe militar, né, essa ditadura no Chile aconteceu porque no início dos anos 70 foi eleito para a presidência da República o chileno Salvador Allende. Ele teve o apoio, né, de socialistas, comunistas e de uma série de grupos de esquerda. Ele foi eleito com o discurso de que ia implantar o socialismo no Chile pela via democrática. Como isso é possível, né? Vamos recapitular um pouquinho para a gente entender esse contexto, né? O grupo de esquerda achava que a maneira de implantar o socialismo era por meio da revolução. Em todos os lugares foi assim, né? E a Revolução dos Trabalhadores queriam tomar o poder e tirar as propriedades privadas e proporcionar maior distribuição de riqueza, distribuição de renda. Salvador Allende, ele tenta fazer isso de uma outra forma no Chile, né, pela via democrática. Então ficaria sendo conhecido como a via chilena para o socialismo. E aí Salvador Allende, ele representou justamente isso. Ele foi eleito, né, com o apoio de uma grande parte da população e, assumindo o poder, ele começou a tomar algumas medidas no sentido de direcionando o país para o socialismo, né, atender as classes trabalhadoras, organizar núcleos populares e operários, né, a participação e a organização dessas pessoas no Estado. Só que isso era muito mal visto pelas elites chilenas. Os empresários, eles tinham muito medo, né, de perder seus privilégios, seus bens, se houvesse uma revolução. Então, esses grupos começam a tomar, né, começam a tentar fazer, né, a desestabilização do governo Allende. Os patrões, né, combinam uma greve dos caminhoneiros para impedir que os produtos chilenos chegassem a Santiago, na capital do Chile. E aí, com isso, o governo de Salvador Allende vai passando por um período, né, que uma parte da população, né, tem a sensação de que há uma desordem e que o socialismo não vai dar certo. Nesse momento em que o governo, né, do Salvador Allende está enfrentando essas dificuldades, um grupo de militares liderados por um ministro de Salvador Allende, Augusto Pinochet, muitíssimo conhecido, ele trama um golpe, né, de Estado contra o presidente. E, de novo, com o apoio dos Estados Unidos. Então, Pinochet, ele teve o apoio dos Estados Unidos para dar esse golpe aí no presidente que tentava implantar, né, o socialismo no Chile. Só que, no caso do Chile, o golpe já foi muito mais violento. O Palácio Presidencial chileno, ele foi bombardeado pelas forças golpistas. Então, Salvador Allende, que era o presidente do Chile, como eu falei nesse período, ele foi morto nesse golpe. E o período, né, da ditadura chilena já é inaugurado com uma violência, porque bombardear o Palácio Presidencial, né, era um golpe, ainda matar o presidente eleito, né, foi realmente uma coisa muito violenta. E aí, como esse governo terminou? Assim como no Uruguai, né, houve uma consulta à população, houve uma transição para a democracia e Pinochet acabou como senador vitalício da República Chilena. Antes disso tudo terminar, né, antes da ditadura terminar, Pinochet, que foi um governante violentíssimo, né, matou muitas pessoas, ele logo quis se resguardar, né? Ele se tornando senador vitalício para a vida toda, ele não poderia ser julgado como uma pessoa comum. Só perdeu essa condição, né, de senador vitalício muitos anos depois, quando já estava muito idoso e assim, não sendo, né, ele foi para o tribunal, mas não podia mais ser julgado porque tem um limite aí de idade, né, para as pessoas serem presas. E aí, de maneira que ele acabou não sendo julgado pelos seus, de maneira adequada, né, pelos seus crimes. E aí, outro país que enfrentou uma ditadura nesse período foi a Argentina, com o chamado processo de reorganização nacional, né, ou seja, os militares argentinos, ao mesmo
seguia, né, mesmo modelo das demais ditaduras, com o apoio dos Estados Unidos. Obviamente, os Estados Unidos estava sempre apoiando quem quisesse acabar com o socialismo nos países. Iniciaram, então, um processo contra o comunismo e contra a corrupção. Na Argentina, a ditadura também foi violentíssima, com repressão aos movimentos de esquerda. Um movimento que se tornaria bastante conhecido nessa época da ditadura, né, na Argentina, é o das Mães da Praça de Maio. Elas receberam esse nome, né, porque elas iam a uma praça importante da capital da Argentina, em Buenos Aires, chamada Praça de Maio. E aí elas iam reclamar, né, o sumiço de seus filhos. Esse sumiço acontecia porque essas pessoas estavam sendo assassinadas, sequestradas pela ação da repressão no processo de reorganização nacional. Então, essas pessoas, esses filhos, né, eram mortos, com certeza, eram sequestrados e assassinados por estarem, né, fazendo aí tentando fazer uma oposição ao governo. O fim da ditadura da Argentina, ele foi um pouco diferente daqueles que aconteceram em outros países da América do Sul, né? A Argentina, ela se envolveu no conflito com a Inglaterra por uma área próxima à Argentina. E aí nós temos Cuba, né, que foi quem acabou influenciando todas essas outras revoluções e todas essas outras resistências desses outros países, né? E aí tá assim, lá no livro de vocês, na primeira metade do século XX, a República Cubana tinha sua soberania limitada por conta da Emenda Platt, né, que concedia aos Estados Unidos o direito de intervir militarmente em Cuba quando achasse necessário. Em 1952, ocorreu uma eleição presidencial no qual o candidato Fulgêncio Batista, já prevendo a sua derrota, resolveu aplicar um golpe militar e assumir o governo com o apoio dos grandes latifundiários cubanos e tendo seu governo reconhecido pelos Estados Unidos. Então, o governo de Batista foi extremamente sanguinário, tendo feito diversos presos políticos, além de mortos e desaparecidos, e teve seu fim apenas em 1959, quando o movimento revolucionário criou força em Cuba, liderado pelas figuras de Fidel Castro, Ernesto Che Guevara e Camilo Cienfuegos e Raul Castro, que tentaram na capital cubana, que entraram na capital cubana e derrubaram o governo de Fulgêncio. Então, Fidel Castro, né, que era um nacionalista, passou a aproximar o governo cubano da União Soviética através de acordos comerciais. Os Estados Unidos, através da CIA, começaram a treinar um grupo de exilados cubanos nos estados da Flórida, que veio invadir Cuba através da Baía dos Porcos. E em abril de 1961, o grupo chegou a desembarcar, mas recebeu pesados ataques do exército cubano e, no fim, falharam em sua missão. Essa, então, foi a primeira grande derrota dos Estados Unidos. Aí o governo socialista permanece até hoje, né, até os dias atuais em Cuba, e conseguiu bons resultados em relação a uma educação pública, além de um sistema de saúde unificado e de qualidade. Então, esses personagens que estão aí passando no slide de vocês, que foram os líderes revolucionários Che Guevara e Fidel Castro, esse Fidel Castro mais velho e esse Che Guevara. Esses dois certamente foram figuras fundamentais para que essa revolução de Cuba acontecesse e eles conseguissem instaurar, então, o comunismo em Cuba, e aí influenciando, né, outros países. Claro que os Estados Unidos, ele tentou de todas as formas que isso não acontecesse, até porque Cuba fica muito próximo dos Estados Unidos, né? Então, seria uma influência, né, muito forte para que os outros países da América Latina também seguissem essa mesma linha, como foi o que aconteceu. E aí, claro, foram reprimidos, mas Cuba conseguiu instaurar o socialismo. Então é isso, meus amores. Façam a leitura do livro, tá? Tem partes que foram deixadas de fora para o vídeo não ficar muito grande, mas foi colocado aqui as partes mais importantes. Façam as atividades e a gente se vê. Beijos!